Eu quero te convidar nesse momento para abrir a palavra de Deus. Segundo livro do profeta, nós estamos numa quinta profética, então eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus no capítulo de número 6 do segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ler apenas os 9 primeiros versos, para nós entendermos o que Deus ainda tem para falar conosco até aqui. A mensagem é o que coroa o culto, mas os louvores é um preparativo para preparando a nossa alma para ouvirmos a palavra de Deus. Quero aqui agradecer alguns irmãos ali do campo de Vila Remo que atenderam aí o nosso convite, pastores, dirigentes. Deus abençoe a Jaiane, muito obrigado por atender esse convite. Deus continue abençoando o seu ministério. Glória a Jesus. Capítulo 6 diz assim a palavra de Deus: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca, Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse e perguntou: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Queridos irmãos, eu trago aqui nessa noite, da parte de Deus, uma palavra a respeito da arca do Senhor. Lembramos que o livro de 2 Samuel, esse livro profético, registra a consolidação do reinado de um rei. Seu nome é Davi, é o rei de Israel. Davi agora já não era apenas um guerreiro vitorioso, não era só um homem de batalha, mas um homem que, além de ser segundo o coração de Deus, desejava trazer de volta para a cidade aquilo que nós conhecemos e chamamos da Arca de Aliança, da Aliança. Eu quero trazer como tema aqui, quando a presença de Deus volta para casa. Quero falar a respeito disso. Não era sem motivo, pois a arca era o símbolo máximo da presença divina do Senhor entre o povo de Israel. A maior representatividade em que o povo olhava e dizia: Deus está conosco, era quando eles olhavam para a arca. Ela havia sido deixada na casa de um homem chamado Abinadab,
E esse homem, por cerca de 20 anos, segundo a palavra de Deus, em primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do ao 2, diz que ela permaneceu ali durante 20 anos, sob a guarda, sobre a casa desse homem de nome Abinadab. Ela vai para ali após o trágico acontecimento envolvendo a sua captura pelos filisteus e o castigo de Deus, o castigo divino sobre as cidades pagãs. E eles devolvem a arca. Agora Davi, como novo rei de Israel, reina toda a cidade de Israel, busca restaurar. Davi tem um propósito: buscar restaurar a adoração verdadeira em Israel, começando pelo centro, centralizando da presença de Deus. O retorno da arca representava mais que uma mudança física. Não era apenas transportar de um lugar para outro, mas era restauração da comunhão de Deus juntamente com a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que, trazido em outras tradições, que indica que o evento era mais que uma cerimônia, era um ato profético, dizendo: quando a arca estiver conosco, a nossa adoração verdadeira será restaurada diante de Deus. A arca, que continha 3 elementos, a arca trazia dentro dela as tábuas da lei, trazia o maná e a vara de Arão. Todos esses utensílios, ou tudo o que estava dentro da arca, apontava para Cristo. A lei, que é a tábua, representa que Jesus ainda é para nós o verbo divino que está presente aqui nessa noite. O maná representa que Ele, somente Ele, é o pão do céu que alimenta as nossas vidas. E a vara de Arão, que havia florescido. Arão, que era o sacerdote, a vara de Arão colocada naquele lugar representava que Ele, somente Ele, é o sumo sacerdote, ressuscitado, vivo, eterno, verdadeiro, presente, santo, Rei dos Reis, que está conosco aqui nessa noite. Então, a cada decisão de Davi, nesse capítulo de número 6, que nós lemos, os 9 versículos, revelam e nos ensinam a importância de nós fazermos tudo do modo de Deus e não apenas com boas intenções. Quem era Abinadab? Israelita, morava numa cidade que não era o centro sacerdotal conhecido, não era o local de maior encontro de sacerdotes, como era, por exemplo, a cidade de Siló, mas foi escolhida para ser segura, mas para guardar a arca naquele momento de crise. O melhor lugar, o mais rápido possível, foi ficar na casa de Abinadab, conforme 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Nos diz que Abinadab não era sacerdote, possivelmente, ou da linhagem sacerdotal. Há uma diferença, há uma pergunta muito grande a respeito disso. Mas mesmo não sendo declarado como um sacerdote, nesse momento, a Bíblia vai dizer que ele é escolhido para uma função santa. Então não importa se você é cooperador, se você é membro ou se você é pastor. Importa que a unção de Deus está sobre você aqui nessa noite. Importa que Deus te chamou para fazer uma grande obra. Não importa como você entrou, mas importa como você vai sair daqui nessa noite. Deus tem um plano para você, tem uma chamada para você aqui nessa noite. Então ele acolheu a arca após a devolução pelos filisteus. Isso indica que a sua casa, a casa de Abinadab, ela tinha uma certa reverência. Recepcionar dentro da sua casa a arca do Senhor. Mas também era uma estagnação espiritual. Recebeu, mas não fez nada. Chegou na sua casa, guarde aí, mas não fez proveito. É como pessoas que passam em frente à igreja, olha esse templo bonito, olha essa igreja, mas olha apenas como um templo, não reconhece, não sabe e não quer saber que o nosso Deus está presente aqui para dar uma palavra de conforto para ele. Mas não importa, importa que você está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Então Abinadab, que tinha a arca na sua casa, não se manifestou, não realizou ações em torno da presença, da representação divina durante muitos anos. Quer dizer, 20 anos sem fazer nada que deveria.
Seu filho Eleazar, filho de Abinadab, ele foi consagrado como o guardião da arca. Ele sim, se estava na casa de Abinadab, mas quem cuidava, quem tocava na harpa o seu nome é Eleazar. A Bíblia mostra que ele com algum zelo, mas sem mover a nação em torno de Deus. A presença de Deus pode estar próxima como estava ali, mas sem ser reconhecida com temor e reverência. É preciso não apenas você entrar na igreja, mas você buscar sentir a presença de Deus sobre a sua vida. Não basta você dizer que tem graça, você precisa sentir a graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter cuidado, saber que Ele é o que pode responder. O pastor é o instrumento para falar, mas a bênção vem dEle, é direto dEle para a vida tua. Ele dá, Ele fala, Ele tem, Ele pode. Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar para você, Ele tem resposta para a tua vida aqui nessa noite. Casas que hospedam a presença de Deus sem qualquer movimento espiritual correm um certo risco de se tornarem apenas, como foi na casa de Abinadab, depósitos sagrados. Cuidado, Bíblia aberta na casa do Salmo 23, Bíblia aberta no Salmo 91, não é isso que vai te livrar. Quer deixar guardado lá, você deixa. Quer colocar na estante, não tem problema, não dá pecado nenhum. Mas eu quero te trazer aqui para você lembrar, fazer como o salmista dizendo: escondi a tua palavra, não é no armário, mas é no teu coração. E o salmista ainda completa dizendo: escondi a tua palavra onde não é na estante. Pode deixar lá, mas não é isso que salva, é dentro do teu coração. Porque a Bíblia diz: quando você esconde dentro do coração, para eu não pecar contra ti. Estante não tira pecado, mas que tira é a palavra de Deus sobre a tua vida. Quantos têm a palavra de Deus no seu coração? Levante a tua mão e agradeça ao Senhor. Davi então, rei de Israel, organiza uma caravana. É o primeiro transporte da arca, com o objetivo de levar para o centro do seu governo. O primeiro transporte, mas é o erro de usar. O que Davi faz? Monta uma comitiva, 30 mil homens e música festiva. Que alegria, que festa. Vamos lá com o rei Davi, vamos buscar a arca. A arca é o sinal da presença de Deus para nós. Vamos lá. E eles descem para a festa, mas comete um erro grave. Qual é o erro? Transporta a arca em um carro de bois, imitando exatamente, você lembra a história? Que os filisteus devolvem a arca em carro de bois. Quiseram fazer da mesma forma que eles faziam, mas a ordem de Deus não era boi. Eu não me lembro na Bíblia Sagrada Deus escolheu consagrar boi como levita. A Bíblia diz que Ele escolhe a tribo de Levi para carregar a arca de volta, para receber dentro da sua casa. Então Uzá, que não é levita, percebendo, eu não sei o que aconteceu, mas aquele boi escorrega, tropeça, e parece que a arca vai virar, e ele coloca a sua mão ali para tentar segurar de alguma forma, e instantaneamente Uzá ele é totalmente fulminado perante Deus. Uzá era filho de Abinadab, mas o filho que foi santificado naquele momento, aquele propósito era, o seu nome era Eleazar. A queda abrupta de Uzá causou indignação em Davi. O coração de Davi fica pesado, ele começa a sentir sobre ele a responsabilidade, porque o zelo na casa de Deus precisa andar junto com o conhecimento e junto com a vontade de Deus. Quem decide o que faz não é você, mas quem decide é o meu Jesus. Quem manda aqui ainda é Ele, e quem mandará nesse lugar aqui é Ele. Ele manda ontem, hoje, eternamente, amanhã Ele permanecerá. Ele é o que manda aqui nesse lugar. Levante a tua mão agora comigo em nome de Jesus.
Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Calma, aguarda mais um pouco. Quem está no controle da tua vida ainda é Ele. Diz que não será agora, mas quem permite a tua prova é Ele. Deus te trouxe aqui, é Ele, é Ele, é Ele. Ele diz para você: se disseram não, a palavra de Deus é sim para você aqui nessa noite. Aguarda, espera um pouco, vai chegar na hora certa. Deus te trouxe aqui para dizer: é Ele quem cuida da sua vida. Ele manda, Ele pode, Ele faz, Ele reina, Ele está presente aqui. Oriandei calabastéria. Não confunda. Eu particularmente já confundi pastor William, pastor Fausto. Quantas vezes isso? A Bíblia não diz sobre o pecado de usar. Olha só onde eu quero chegar. A Bíblia não fala que Uzá morreu porque não teve tempo e ele esqueceu de pedir perdão pelos seus pecados. Não é esse o contexto. E nós levamos o contexto para aquilo que o texto não está dizendo. O problema da morte de Uzá não era pecado escondido, não era isso, a Bíblia não fala isso. Mas o problema, a falha não foi falta de santidade, foi desobedecer a ordem de Deus. Esse foi o erro. Qual que era a ordem de Deus? Tem que ser levita. Uzá era levita? Não. Então, não toque. Quem foi que falou que não poderia tocar na arca? Foi Deus. Então, se Deus falou, a sua palavra não pode voltar atrás. Pastor, o que o senhor quer dizer que a palavra dele não pode voltar atrás? Que há a bênção. Se você mesmo na tua infância, você recebeu uma palavra profética sobre a tua vida, calma, vai acontecer na hora certa. Se Deus falou que você não vai descer à sepultura, que foi Deus antes de ver o teu marido voltar, o teu filho aqui nesta casa, não se preocupe, Ele está no controle de tudo. Ele vai na hora certa, vai fazer, vai mudar, vai trazer de volta. Deus tem uma palavra profética para você nessa quinta-feira, nesta noite, para dizer: está de pé, o que Ele prometeu não esqueceu. Aguarda para receber na hora certa. Deus vai bradar aquilo que você pediu. Aleluia. Abinadab teve a sua chance, 20 anos, e não soube aproveitar a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele esquece, porque onde há honra, a presença de Deus, ali há abundância da graça de Deus sobre a vida. Se ele tivesse prestado atenção, ouvido, não teria morrido. Mas ele esquece da ordem de Deus, achando que estava fazendo um grande negócio, porque a arca representava a presença de Deus. Não que Deus estivesse ali dentro da arca. Esse foi o erro de Israel. Eles confiavam, por isso a arca foi tomada pelos filisteus. Eles ficavam olhando para a arca, dizendo assim: não vai acontecer nada, a arca está aí, deixa ele. Mas esqueceram de adorar aquele que representava a arca. Não basta você olhar, você precisa adorar aqui nesta noite. Não basta você entrar aqui, mas você precisa confiar na palavra profética. Não basta você entrar aqui de qualquer jeito, mas dizer: eu vim receber a minha bênção, eu vim receber a minha vitória, eu vim receber o que o Deus tem para falar conosco. Agora, Davi está preocupado, e ele aprende com o erro. Tem horas que nós aprendemos com os erros dos outros, exatamente para nós não fazermos as mesmas coisas. Davi volta, alguns meses depois, 3 meses, e ele volta e vem buscar a arca. Como é que Davi vem? Davi vem preparado. Davi dança, Davi vem preparado para buscar a arca que havia deixado, preocupado. E Davi está: como que é? E ele lembra, ele consulta, fala assim: o erro é que eram os levitas, não era de qualquer jeito, Davi. Você tinha que colocar os levitas para trazer, não é carro de boi. Deus não mandou você trazer para cá o carro de boi. Olha as escrituras aí, Davi. Agora ele volta para buscar. E agora os levitas que pegam, não é carro de boi, e começam a caminhar em direção à cidade para levar a arca de Deus. A Bíblia diz que Davi vem à frente, e os passos que ele dá, eles vão realizando o sacrifício. Mas Davi, com a sua roupa real,
Quando ele chega próximo da cidade santa, ele diz assim: não. Ele troca as suas roupas, tira a roupa de rei, coloca uma roupa sacerdotal e entra. Ele está dizendo: aqui na cidade santa só existe um rei, e o nome dele é o meu Deus poderoso. Não me comparo a ele. Davi fala assim: só tem um rei nesse lugar. E ele entra, mas Mical, sua esposa, olha aí, Mical tinha a responsabilidade como esposa para ajudar naquela hora, estar do lado do seu esposo. Mical olha para ele, Davi dançando, feliz, pulando de um lado para o outro, oferecendo sacrifício, e a sua esposa olha e ela zomba, ela despreza Davi. É menino, é criança, não precisa fazer isso aí. Não compreendia a intensidade da adoração, e ela vai ridicularizar a atitude de um rei, por ser alguém que ela desprezou as suas lágrimas, não aceitou o seu pedido de perdão. Quem sabe você se humilhou para alguém, foi maltratado, mas ainda foi até lá. Eu não vou cair no erro de dizer para você, para quem está do seu lado, dizer: ó Mical, tome cuidado comigo. Não, eu vou pedir para Deus te usar como profeta aqui. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: calma, a tua vitória vai chegar. Calma, a tua lágrima vai ser seca do teu rosto. Calma, Deus vai responder para você aquilo que você precisa. Está vendo? Está recebendo aqui nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite, te prepare. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Tem cheiro suave de incenso, de verdadeira adoração aqui. Eu sei que o meu coração está fervendo de alegria, porque eu estou aprendendo nesse texto juntamente com você, que a verdadeira adoração é a que muda o conceito nosso diante de Deus. Não importa como está o teu olhar, mas importa como está o teu coração aqui nessa noite. Ei, Deus te trouxe aqui para renovar a aliança. Deus te trouxe nesse lugar para lembrar: Ele está com você e Ele vai te dar vitória. Aleluia, glória seja dado o nome santo do Senhor. A volta da arca representa para eles o desejo de Deus na restauração ao culto vivo, santo e cheio da glória de Deus em nossas casas, em nossas igrejas. É preciso nós procurarmos oferecer adoração verdadeira. Pastor, qual o caminho de nós apresentarmos a adoração verdadeira? É o nosso coração quebrantado diante de Deus. Senhor, a luta está difícil, eu estou enfrentando um problema tão difícil na minha vida. Senhor, eu venho nas quintas-feiras para ouvir uma palavra profética. Eu preciso ouvir alguma coisa para que possa mudar. Senhor, estou sendo humilhado, estou passando por situação, estou passando por problemas tão difíceis sobre a minha vida, mas você entrou aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. Você não veio por acaso, Ele trouxe para responder aquilo que você precisa nessa noite. Deus te trouxe para ouvir uma palavra profética nesse lugar, dizendo: Ele está no controle da tua vida. Vai mudar, vai girar, vai mudar, vai mudar. Deus vai mudar a tua situação, Ele vai mudar a tua vida. Você pode ficar de pé nesse momento? Eu quero te convidar para ficar de pé. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei que o dono da causa impossível te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui nessa noite, te trouxe nesse lugar para dizer para você: hoje tem resposta profética sobre a tua vida. Hoje tem causas impossíveis para Ele realizar. Ele te trouxe aqui. O que é que Deus quer de você aqui nessa noite? Adoração perfeita. E adoração de perfeita não é necessariamente do grito de glória a Deus, aleluia, mas é um coração quebrantado diante dEle. É um coração colocado diante dEle. É um coração colocado diante dEle, dizendo: Senhor, eu entrei aqui nessa noite, mas eu entrei para te adorar. Eu entrei aqui nessa noite para te buscar. Eu entrei aqui nessa noite para adorar o teu nome. Eu vim aqui nessa noite buscar a tua resposta sobre a minha vida. Eu posso orar por você aonde você está, no lugar que você está, mas a restauração da presença de Deus traz novidade de vida sobre você.
Posso orar por você? Você pode dizer amém? Eu quero orar com fé sobre a tua vida, para uma resposta de Deus para a sua causa, uma resposta que venha mudar e transformar a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Querido Deus e querido Pai, Pai celestial, Pai bendito de misericórdia, ó Pai de poder, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Tu sabes, Senhor, que todos nós que aqui adentramos nessa noite, precisamos de uma resposta tua. Precisamos, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E às vezes, Senhor, a nossa adoração não vai em direção ao Senhor, porque nós não sabemos, Senhor, mas nós estamos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar fazendo outras coisas, mas nós não abrimos mão, adentramos aqui nessa noite para adorar o teu santo nome. Senhor, a restauração é necessária nos corações. Senhor, eu preciso, Senhor, do encontro mais e mais contigo. Eu preciso, Senhor, da tua presença no meu coração. Eu preciso sair daqui confiante, mudado, transformado pelo teu poder. Eu necessito, Senhor, sentir que o Senhor está cada dia perto de mim. Senhor, então abre o meu coração, me faz entender os teus projetos sobre a minha vida. Senhor Deus, fala novamente aquilo que o Senhor tem prometido. Ajuda a tua igreja aqui nesse lugar, ajuda o teu povo, Senhor, a cada um de nós. Dá graça, dá vitória à tua igreja, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, necessitamos sentir a tua presença. Restaura os nossos corações, dá vitória, Senhor, a cada um de nós. Senhor, tu és aquele que pode. Não aceitamos bênçãos se não vier de ti, não aceitamos propostas indecentes se não vierem de ti, mas nós aceitamos, Senhor, a tua presença. Senhor, nós abrimos como Davi entrou, dançando naquele lugar, Senhor, bailando naquele lugar, pela presença da tua glória. Nós queremos sentir a tua presença também. Senhor Jesus, ajuda a tua igreja, fortalece a cada um de nós para aquele grande dia. Prepara, Senhor, a cada dia o teu povo, dá graça, dá vitória sobre as nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.